Ora, viva, boa noite. Sou estudante de Contabilidade e Auditoria, faço parte do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique. Em princípio, saudar ao docente. Hoje trago comigo a norma 26, que fala sobre a contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoio do governo. Dando continuidade, aqui temos a norma 26 que fala da contabilização de subsídios do governo e divulgação de apoio do governo. Aqui tenho a estrutura que fala sobre a introdução, objetivo da norma 26, âmbito de aplicação, reconhecimento de subsídio, subsídio relacionado com ativos, subsídios relacionados com rendimentos, tem exemplos práticos, lançamento contabilístico, divulgação e notas explicativas. Como diz a norma 26, explica como as empresas devem reconhecer, medir e divulgar os subsídios recebidos do governo. Ou seja, esses apoios podem ajudar empresas a comprar equipamentos, formar funcionários ou desenvolver projetos. Ou seja, ela também temos lá os subsídios que podem assumir como várias formas: transferência em dinheiro, doação, cedência de terrenos e perdão de dívidas. O âmbito das aplicações, a norma, nesse caso, ela aplica-se a subsídios do governo, apoios governamentais, doações de ativos, perdões de empréstimo. Com base nos subsídios dos governos, lá é dinheiro dado pelo Estado para ajudar empresas. Ela também apoia, temos lá apoios governamentais, que é qualquer benefício concedido pelo governo. A doação de ativos, quando o governo entrega bens como terrenos, máquinas, veículos, equipamentos. Perdão de empréstimo, quando o governo decide cancelar uma dívida da empresa. Temos um exemplo. Exemplo 1. Dinheiro para a agricultura. O governo entrega 300 mil para uma empresa agrícola agrícola comprar sementes. Isso é um subsídio governamental. Aqui também tenho exemplo 2 de doação de viatura. Uma empresa recebe uma viatura do governo para distribuição de medicamentos. A viatura deve ser reconhecida contabilisticamente. Também tenho um exemplo 3, perdão de dívidas. Uma empresa devia 1 milhão ao Estado. O governo perdoa 400 mil. Esse valor apresenta um benefício econômico. O que não entra na norma 26? Na norma 26, o que não entra são benefícios fiscais, participação do governo no capital social. Temos um pequeno exemplo para esclarecer o que não entra na norma. Uma empresa recebeu isenção de IRPS durante 2 anos. Isso não entra na norma. Em seguida, temos o reconhecimento do subsídio. Um subsídio só pode ser reconhecido quando existir segurança razoável de que a empresa cumprirá as condições. Ou seja, também temos o subsídio que será recebido. Explicando mais essa parte é importante. Ou seja, a empresa não pode reconhecer o dinheiro antes de ter a certeza. Temos um exemplo principal que temos aqui na Terra. Uma empresa recebe a aprovação de 500 mil para comprar máquina, mas ainda faltam documentos. O dinheiro ainda não foi confirmado. A empresa não pode reconhecer imediatamente antes de confirmar esse ato.
só reconhecerá quando houver certeza do rendimento. Aqui tenho um exemplo adicional quanto a esse tipo de reconhecimento de subsídio. Um exemplo que darei é: será que o governo promete financiar um projeto escolar, mas a empresa ainda não assumiu o contrato, ainda não reconheceu o subsídio? Tenho um segundo exemplo que a empresa já cumpriu todas as exigências e o governo autorizou o pagamento. Agora o subsídio pode ser reconhecido. Subsídios relacionados com ativos. Subsídios relacionados com ativos são apoios destinados à compra ou construção de ativos. O que são ativos? Ativos são bens usados pela empresa, como exemplos de máquinas, edifícios, viaturas, computadores. Tratamento contabilista. O valor, ou seja, não entra tudo como lucro imediatamente. É reconhecido ao longo da vida útil do ativo. Como ilustra a imagem, temos um subsídio de 400 mil para a compra de uma máquina de 1 milhão. Um exemplo, temos a máquina de 1 milhão com subsídio de 400 mil com a vida útil de 10 anos. Explicando passo a passo. Primeiro, a empresa recebe subsídio, mas o valor não vira lucro totalmente naquele momento. Fica restado como rendimento diferido. Depois, todos os anos, uma parte do subsídio entra como rendimento. Reconhecimento anual, que são 40 mil por ano. Exemplos adicionais que encontrei: na construção de armazéns, temos o subsídio de 2 milhões com vida útil de 20 anos. Quanto ao reconhecimento anual, temos 100 mil por ano. Tenho outro exemplo. Uma fábrica recebe equipamentos avaliados em 600 mil, com vida útil de 6 anos. Teremos cá 600 mil dividido por 6, que dá equivalente a 100 mil. Reconhecimento anual, que é 100 mil por ano. Em seguida, temos os subsídios relacionados com rendimentos. São subsídios para cobrir gastos operacionais. Temos exemplos de gastos operacionais. Temos exemplo de salários, formação, energia, campanhas educativas, combustível. O exemplo principal que temos, fala de subsídio, tenho um exemplo principal que tenho o subsídio 120 mil, finalidade de formação de funcionários, que é a duração de 12 meses, que será equivalente a 120 mil dividido por 12, que a empresa reconhece como 10 mil por mês, como rendimento. Aqui tenho também um exemplo adicional, um exemplo da energia. Quanto à energia, temos um subsídio de 60 mil por período. 60 mil. O período é de 16 meses. Temos os 60 mil dividido por 6, que o reconhecimento é de 10 mil por mês. Tenho também um exemplo a explicar sobre subsídios relacionados com rendimento. Também temos a campanha da saúde. Temos lá o subsídio de 240 mil com duração de 12 meses, que é, quanto a esse tipo de situação, temos que calcular 240 mil dividido por 12 meses, que é o equivalente à duração, que o reconhecimento é de 20 mil por mês. Exemplos práticos. Uma empresa compra máquina por 1 milhão, recebe um subsídio do governo de
400.000, a vida útil da máquina é estimada por 10 anos. A depreciação anual é de 100.000. O reconhecimento anual do subsídio é 40.000. O subsídio compensa parcialmente a depreciação reconhecida em cada exercício. Com base nesse exemplo, aqui temos a máquina que é equivalente a 1 milhão, o subsídio é 400.000. A vida útil é de 10 anos. Quanto à depreciação, a máquina perdeu o valor ao longo do tempo. Isso seria equivalente a 1 milhão dividido por 10 anos, que é a vida útil. E a depreciação anual é de 100.000. Quanto ao reconhecimento de subsídio, também tenho um exemplo de 400, temos lá o 400.000 dividido por 10, equivalente a 40.000, todos os anos. Lá temos os gastos de depreciação, de 100.000. Rendimentos de subsídio, 40.000. Enquanto irei te dar uma explicação muito importante quanto à empresa, que a empresa reconhece os gastos de depreciação, mas também reconhece parte do subsídio. Isso reduz o impacto de gastos. Lá também temos exemplos adicionais quanto à empresa de transportes. Temos a compra de autocarros de 5 milhões, o subsídio de 2 milhões, a vida útil de 10 anos. Temos lá a depreciação anual, que será equivalente a 5 milhões dividido por 10, e teremos lá o reconhecimento do subsídio, que é 500.000. Quanto ao reconhecimento do subsídio, temos 2 milhões do subsídio dividido por 10 da vida útil, que será 200 milhões por ano. Em seguida temos o lançamento contabilístico, recebimento do subsídio. Temos débito caixa-banco, 400.000, crédito de rendimento diferido, 400.000. A empresa recebeu dinheiro, mas ainda não reconheceu tudo como rendimento. Temos reconhecimento anual, débito, rendimento diferido de 40.000, crédito, outros rendimentos e ganhos, 40.000 também. Uma explicação muito breve quanto a esse tipo de coisa, quanto a esse tipo de reconhecimento anual. A parte do subsídio passa para o resultado do exercício. Em seguida temos a depreciação. Temos débitos, gastos de depreciação, equivalente a 100.000. Temos o crédito, depreciação acumulada, 100.000 também. Nesse caso, aqui a máquina, podemos dar exemplo de uma máquina, a máquina perdeu o valor com o tempo. Aqui temos exemplos adicionais. Recebimento, podemos ter débito, que é equivalente à caixa, de 120.000, o crédito de rendimento diferido, 120.000, o reconhecimento mensal, o débito do rendimento diferido, equivalente a 10.000, o crédito e outros rendimentos, 10.000. Divulgações obrigatórias. A empresa deve informar políticas contabilísticas, valores recebidos, saldos diferidos, condições pendentes, riscos de evolução. Uma explicação simples. As demonstrações financeiras devem mostrar claramente quanto foi recebido, como foi usado, se existir riscos. Tenho um exemplo. A empresa recebeu 800.000,
mas ainda falta cumprir metas. Isso deve ser divulgado. Tenho um exemplo para ilustrar a divulgação de obrigatórios. Existem riscos de devolver o subsídio caso o projeto falhe. Também deve aparecer nas notas explicativas. Notas explicativas. Elas servem para explicar detalhes dos subsídios, que lá deve incluir tipos de apoios, condições, montantes, riscos e impactos financeiros. Tenho cá um exemplo prático que uma empresa recebeu máquina, dinheiro em redução que não, uma empresa recebeu com máquinas, dinheiro e redução de dívida. Nas notas explicativas, ela deve detalhar o valor de cada apoio, finalidade e condições do governo. Irei terminar a norma 26 com uma conclusão muito breve, concluindo que a norma 26 é muito importante porque garante transparência e controle no reconhecimento dos subsídios governamentais. Que ela também ajuda as empresas a apresentarem demonstrações financeiras mais corretas e confiáveis, evitando erros e melhorando a informação contabilística. Muito obrigado pela atenção e é tudo.